Olá pessoal, vamos para mais uma questão da nossa série Questões que Assustam. Hoje estou vindo com uma questão da SpaceX, correto? Onde ela fala que o número real, raiz cúbica de 25 sobre 8 mais 11 raiz de 2 sobre 4 mais a raiz cúbica de 25 sobre 8 menos 11 raiz de 2 sobre 4 pertence ao conjunto. Gente, antes de partir para o braço dessa questão, temos que analisá-la, né, vê-la, para poder saber o que vai fazer. Quando vê uma questão desse tipo, com certeza a gente vai ter que usar algum tipo de artifício. Quando eu falo artifício, é você substituir os números por alguma letra para poder facilitar o entendimento, tá ok? Tentar eliminar a raiz cúbica, tudo bem? Então vamos ver aqui como ficou essa questão. Primeiro passo, eu vou reescrever toda essa questão aqui, tá? Porque aqui é uma soma, correto? Então, se ela é uma soma, eu vou chamar aqui de S, tá? Vou igualar aqui a S, S de soma. S é igual, né, a raiz cúbica de 25 sobre 8 mais 11 raiz de 2 sobre 4, tá legal? Tá aqui. Mais a raiz cúbica de quem? 25 sobre 8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. Agora, o nosso segundo passo, vou tirar um MMC deles aqui. Eu vou operar aqui dentro. S é igual a raiz cúbica. O MMC entre 8 e 4 é o 8, correto? Então, aqui é 1, aqui é 2. Eu vou ter 25 menos 22 raiz de 2 sobre 8. Mais, agora eu tenho aqui, ó, a raiz cúbica, mesma coisa, né? 1, 2, vai ser o quê? 25, opa, desculpa que aqui é mais, tá? Eu botei menos. 25 menos 22 raiz de 2 sobre 8, tá? Fizemos essa parte aqui. Agora, nosso terceiro passo aqui, o 8... 1, 2, 3. Agora, o nosso terceiro passo, o denominador não é 8. Então, aqui é como se fosse 1/8 multiplicando tudo aqui dentro. Concorda comigo? Vamos ver aqui, ó. S é igual a raiz cúbica de 1/8 que multiplica quem? 25 mais 22 raiz de 2. Mais, mesma coisa, raiz cúbica de 1/8 que multiplica quem? 25 menos 22 raiz de 2. Fechei. Agora, gente, olhando aqui, a gente consegue tirar alguém aqui de dentro? Sim, consegue tirar 1/8. Por quê? 1/8 é 2 ao cubo. A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 2/8 é 2. Então, S é igual a 1/2 que multiplica quem? A raiz cúbica de 25 mais 22 raiz de 2. Mesma coisa aqui, ó. Mais 1/2 de quem? A raiz cúbica de 25 menos 22 raiz de 2. Tá aqui. Pô, professor, fez tanta coisa aqui. Calma, combatentes. Observem aqui. Agora, eu tenho a soma. Agora vamos partir para um artifício, que assim fica muito grande para a gente trabalhar e pode acabar se perdendo. Então, o que eu vou fazer? Nessa primeira etapa aqui, ó. Deixa eu mudar a caneta aqui. Nessa primeira etapa aqui, esse lado aqui, ó. Eu vou chamar aqui de X. Nessa segunda etapa aqui, ó, eu vou chamar de Y.
Então, olha como é que ficou aqui. S é igual a 1/2 raiz cúbica de x mais 1/2 raiz cúbica de y. Aquilo tudo lá em cima nós transformamos aqui, mas só que não podemos esquecer que nós temos que x é igual 25 mais 22 raiz de 2, tá? E também que o y é igual a 25 menos 22 raiz de 2. Não pode esquecer disso aqui, tá? E aqui, ó, embaixo eu continuo, faço o quê? O que que eu tenho em comum aos dois? 1/2. Então, eu terei aqui que 1/2 que multiplica quem? A raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de y. Olha como é que ficou ainda melhor. S é igual a 1/2 que multiplica a raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de y, tá? Então, aqui, ó, S, 1/2 raiz cúbica de x mais raiz cúbica de y. Agora, analisando, eu tenho raiz cúbica daqui. Como é que a gente faz quando a gente quer eliminar a raiz de um dos termos? O que que a gente pode fazer, ó? A gente pode chegar aqui, ó, e elevar o primeiro termo aqui, ó, ao cubo e elevar todo o segundo termo ao cubo também, que isso não vai alterar a nossa igualdade, tá? Então, nós temos que aqui S ao cubo é igual 1/2 ao cubo, é 1/8. Eu deixo ele de fora aqui, que já foi. E nós temos aqui, ó, raiz cúbica de x mais raiz cúbica de y. Isso aqui ao cubo. Agora, a gente tem que voltar lá no nossos produtos notáveis, na nossa fatoração. O que que nós temos? O que? Nós vamos elevar aqui, ó, elevar o cubo, é o cubo da soma aqui, ó. A soma do cubo, né? Ou, desculpa, o cubo da soma. O cubo da soma. Estão lembrados do cubo da soma? Como é que é? Ó, o cubo da soma. Eu tenho aqui, ó, A mais B ao cubo. Nós vamos trabalhar com A ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá ok? Então, nós vamos utilizar essa propriedade aqui, os produtos notáveis, tá? Então, nós vamos vir para cá e abrir aqui, ó. Vamos fazer separado aqui? Depois a gente volta aqui. Nós temos que a raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de y, correto? Elevado ao cubo. O cubo do primeiro, eu tenho que a raiz cúbica de x ao cubo, mais eu tenho 3 vezes o quadrado do primeiro, que é a raiz cúbica de x ao quadrado, vezes o segundo, que é a raiz cúbica de y, mais 3 vezes o primeiro, que é a raiz cúbica de x, vezes o quadrado do segundo, que é raiz cúbica de y ao quadrado, correto? Mais o cubo do segundo. O cubo do segundo é raiz cúbica de y ao cubo. Tá legal? Então, vamos organizar agora. Isso aqui fica raiz cúbica ao cubo, eu elimino o radical. X mais 3 vezes que multiplica raiz cúbica de x elevado ao quadrado, eu não consigo eliminar, certo? Não vou conseguir eliminar. Então, o x aqui dentro passa a ser ao quadrado. Pô, professor, não entendi. Olha só, eu tenho a raiz de n, de a elevado a m. Como ficaria isso aqui, ó? A, né, 1 sobre n elevado a m. Então, isso aqui fica o quê? A elevado a m
sobre n. Se eu for retirar agora, botar na forma de radical, ficaria como? A raiz enésima de a elevado a m. Então, olha aqui como é que vai ficar. 3 que multiplica o quê? A raiz cúbica de x ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica de y, mais, agora eu venho, 3 vezes a raiz cúbica de x, vezes a raiz cúbica, o mesmo procedimento de y ao quadrado, mais quem? Aqui elimino, ó, mais y. Agora, organizando aqui, ó, eu tenho x e tenho y. Então, aqui, eu vou deixar aqui perto. X mais y, tá? Esse aqui com esse. Agora, eu vou juntar aqui, ó, não produto, eu posso colocar tudo aqui dentro, porque é de mesmo índice. Isso aqui, mais 3 que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado vezes y, mais 3 que multiplica a raiz cúbica de x vezes y ao quadrado. Como já fizemos aqui embaixo o cubo, né, o cubo da soma, então vamos reescrever da forma inicial. S ao cubo é igual a 1/8 que multiplica quem? X mais y, mais 3 que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado vezes y, mais 3 que multiplica a raiz cúbica de x vezes y ao quadrado, tá? Melhorando aqui, essa fração aqui, esse denominador eu posso passar para lá multiplicando, correto? Então, eu tenho que 8s ao cubo é igual a x mais y. Como eu tenho em comum aqui o 3, ó, eu posso pegar e botar aqui, ó, 3 que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado vezes y, mais raiz cúbica de x vezes y ao quadrado, ok? Então, gente, paramos aqui em x e y. Nós sabemos quanto vale o x e quanto vale o y que nós botamos lá na frente. Estão lembrado? Tá aqui, ó, o x, ele é 25 mais 22 raiz de 2 e o y, ele é 25 menos 22 raiz de 2, tá ok? Aqui, gente, aqui nós vamos fazer por parte mais uma vez, tá? Como vocês estão vendo a resolução, vamos no passo a passo. Eu tenho esse primeiro bloco e depois eu tenho todo esse bloco aqui, tá? Esse primeiro bloco, x mais y, tá? Se é x mais y, ele fica o quê? 25 mais 22 raiz de 2, não é isso? Mais 25 menos 22 raiz de 2. Logo, aqui, ó, mais 22 raiz de 2 com menos 22 raiz de 2, ó, aqui já sumiu. 25 mais 25, 50. Então, essa primeira parte aqui foi bem tranquila, 50. Agora, nós temos essa daqui. Vamos usar um artifício. Pô, professor, outro artifício? Sim. Vamos pegar uma propriedade de potência. Vou esquecer o 3 por enquanto, vou trabalhar somente com esse primeiro aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado vezes y. O que eu fizer para esse vai servir para o outro, tá? Só lembrando que o outro é de sinal trocado. Então, vamos ver aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó, que a raiz cúbica, ela é x que multiplica y. Pela propriedade do produto dos radicando, né, de uma raiz de mesmos índices, eu posso abri-lo. Eu terei o que aqui, ó? Eu terei a raiz cúbica. Eu teria a raiz cúbica de x, correto? Vezes a raiz cúbica
de x vezes a raiz cúbica de y. Pô, professor, não estou entendendo nada. Olha só, se eu tenho lá um produto com iguais de sinal trocado, 25 mais 22 raiz de 2, mais 25 menos 22 raiz de 2, se eu provocar um produto entre eles, eu vou eliminar o radical. Com isso aí que nós vimos lá quando nós fizemos a radiciação lá. Tá? Então, eu vou provocar um produto entre eles. Para provocar um produto entre eles, eu posso fazer dessa seguinte forma aqui, ó, que nem eu estou abrindo aqui. Ó. Eu posso pegar agora e fazer um produto de x com y. Eu posso pegar aqui, ó, a raiz cúbica de x vezes y vezes a raiz cúbica de x. Eu só reescrevi. Pô, professor, não poderia ter feito direto? Sim, eu poderia ter aberto aqui direto, mas eu estou mostrando o passo a passo, tá? Então, agora eu tenho um produto de x e y. Olha como é que fica, ó. X vezes y é 25 mais 22 raiz de 2, que vai multiplicar 25 menos 22 raiz de 2, correto? Tá aqui. Agora eu faço o meu produto de 25 vezes 25. Vai me dar quem? 625. Tá? 25 menos 22 raiz de 2. Menos, eu vou botar aqui direto, não preciso ficar fazendo essa conta. Porque eles vão sumir. Raiz de 2. A mesma coisa vai acontecer agora aqui, ó. Mais, ó. 25 vezes 22 raiz de 2. Então, eu terei aqui, ó, agora 22 vezes 22 vezes 2, que é da radical, que é raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, aqui eu terei 968. 968, que é o produto aqui deles, ó. 22 vezes 22 vezes 2, tá ok? Então, organizando isso aqui, nós teremos... Organizando isso aqui, eu tenho 625 menos 968 menos 343, correto? Isso aqui, ó, menos 22, 25 vezes 22 raiz de 2, mais 25 vezes 22 raiz de 2, ó, eles vão sumir. Tá legal? Eles somem. Pô, com a prática, vocês não vão ficar repetindo isso aqui, já sabendo que eu tenho um produto com os sinais trocados, né, os sinais trocados dele de uma soma com uma diferença, ele vai ficar o quê? Aquela propriedade, ó, A mais B que multiplica A menos B, vai ficar o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. A diferença dos quadrados, tá? Então, provocamos o quê? A diferença dos quadrados. Achamos aqui essa parte daqui que nós fizemos, ó. Menos 343x. Então, nós temos também a segunda hipótese aqui, ó. Segunda situação, que é y ao quadrado. Eu vou abrir do mesmo jeito aqui. Então, agora aqui, ó, reescrevendo isso aqui, ó, ficou como? Aquilo ali, igual a raiz cúbica de menos 343, que multiplica a raiz cúbica de x. Pô, professor, tem sinal negativo dentro do radical. Sim, mas o índice é ímpar. Então, não vai me fazer diferença agora não. Tá legal? Eu posso extrair raiz, né, de número negativo se o índice for ímpar. Tá legal? Então, continuando aqui, vamos fazer agora essa mesma coisa que está aqui, ó. Tudo que nós fizemos aqui serve para esse. Serve para esse aqui, ó. Tudo que nós fizemos aqui serve. A diferença que vai ser o quê? Em vez de eu ter raiz de x, eu vou ter o quê? Raiz de y. Como eu falei, para a segunda hipótese ali, da segunda situação, raiz cúbica de x que multiplica y ao quadrado é a mesma situação que nós temos aqui, ó. Nós vamos ter a raiz cúbica de x vezes y vezes a raiz cúbica de y. Onde que nós calculamos? Quanto vale a raiz cúbica de x vezes y?
menos 343. Então, eu tenho que raiz cúbica de menos 343, que multiplica a raiz cúbica de y, correto? Então, nós fizemos já aquela outra etapa. Então, reescrevendo toda a nossa equação agora. Mas, professor, eu já posso extrair a raiz de 343? Sim. Quanto é a raiz de menos 343? É menos 7, que multiplica a raiz cúbica de x. Da mesma forma aqui embaixo, ó, menos 7, raiz cúbica de y. Tá? Temos aqui. Reescrevendo, nós temos aqui que é 8, que multiplica s ao cubo, que é igual o 50, que lembra do x mais y? 50 mais, né, mais 3, que multiplica menos 7 raiz de x, raiz cúbica de x, menos 7, que multiplica a raiz cúbica de y. Agora, o que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 7. Reescrevendo, 8s ao cubo é igual a 50 mais 3, que vai multiplicar menos 7. Tá? Que esse menos 7 está multiplicando a raiz cúbica de x, tá ok? Mais a raiz cúbica de y. Pô, professor, aqui era menos 7. Sim, mas eu não botei o menos 7 em evidência. Menos 7 dividido por menos 7 dá mais 1. Melhorando isso aqui pra gente, ele fica 8s ao cubo é igual a 50 menos 21, que multiplica a raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de y. Ih, professor, rodamos, chegamos aqui. Calma que a gente já vai terminar, falta pouco. Então agora, gente, observem, nós continuamos agora aqui, ó, com raiz cúbica de x mais raiz cúbica de y, tá? Então, como eu mostrei lá em cima, tá, que o s, como eu tinha feito assim, s de 1/2, que era a raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de y. Não foi isso que eu mostrei lá em cima? Onde nós multiplicamos cruzado, que é 2s, é igual a raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de y. Não foi isso que nós usamos lá antes de elevar o cubo? Sim. Agora, quem é aqui, ó? Raiz cúbica de x mais raiz cúbica de y, quem é? 2s. Isso tudo aqui, ó, é 2s. Então, reescrevendo aqui, ó, eu posso fazer que isso aqui ela fica da seguinte forma. 8s ao cubo é igual a 50 menos 21, que multiplica 2s. 2s. Então, eu tenho que 8s ao cubo vai ser igual a 50, que multiplica menos 42s. 8s ao cubo mais 42s menos 50 igual a 0. Então, agora aqui eu vou dividir tudo por 2. Vou dar uma simplificada, tá? Para facilitar para a gente. Então, eu tenho aqui 8 dividido por 2, 4. 4s ao cubo mais 21s menos 25 igual a 0. Bom, gente, nós chegamos a esse polinômio do terceiro grau, tá? Aqui. O que a gente faz agora? Nós vamos na alternativa, vamos fazer o teste, que ele já deu ali algumas raízes. Nós vamos achar a primeira raiz ali. Aí, dependendo da situação, achando a primeira raiz, a gente tendo uma raiz, a gente pode usar o quê? Briot-Ruffini. Então, para o s, eu vou usar o s igual a 1, tá? Vai ser meu primeiro teste, onde que eu tenho que 4 que multiplica 1 ao cubo
é 1. Mais 21 que multiplica 1 menos 25. Isso tem que me dar 0 para ser raiz. Se der 0, é uma raiz. Então, eu tenho 4 vezes 1, 4. Mais 21 vezes 1, 21. Menos 25. Igual 4 mais 21, 25. Menos 25. Igualei a 0. Tá? Então, isso aqui, 25 menos 25, igual a 0. Então, o 1 é uma raiz. 1 é uma das raízes. É uma das raízes, tá? Então, gente, olha só o que nós temos aqui. O 1 é uma raiz. Se ele é raiz, o intervalo ele é fechado, porque ele faz parte do intervalo. Ele tem que estar ali, a bolinha fechada. 1 é raiz. Então, se uma raiz, aqui ele me deu aberto. Eu elimino, não me interessa ele é aberto. Ele é uma raiz, tá? Ele tem que estar entre o intervalo. O 1 está dentro do intervalo. O 1 vai estar aqui dentro? Não, porque é de menos 5 a menos 3. 1 é raiz, está lá, não vai estar aqui. Ele vai estar aqui dentro de menos 3 a menos 1? Também não. Ele aqui vai estar? Não, porque aqui está aberto. Ele vai estar entre 3 e 5? Também não. Então, o que sobra para a gente? Somente a letra D. Tá ok? Não precisei nem calcular as outras raízes, tá? Porque logo no intervalo nós vimos isso. Espero que tenha ajudado vocês aí. Refaça essas questões aí 2, 3 vezes para poder pegar a visão dos artifícios, da substituição. Porque constantemente vai cair umas questões parecidas aí que precisa desses artifícios aí. Um grande abraço, até o próximo encontro.